Oi, pessoal. Hoje eu quero conversar sobre uma palavra que a gente usa o tempo todo, mas que talvez a gente não entenda completamente. Vocês devem estar imaginando o que? Qual palavra é essa? A paixão. A gente fala de paixão por um hobby, por uma pessoa, por uma carreira, até por um lugar. A gente já se apaixonou por um lugar. Mas o que ela é de verdade? A gente tende a pensar na paixão como uma força mágica, um incêndio simplesmente ocorre sem, sem explicação. Você tem ou você não tem. Mas a ciência tem uma visão bem diferente e, na minha opinião, muito mais útil. A verdade é que existem, cientificamente falando, dois tipos de paixão. E entender essa diferença pode mudar completamente a forma como a gente busca os nossos objetivos. Bom, o principal pesquisador nessa área é um psicólogo chamado Robert Valerandi. Ele criou o que é conhecido como modelo dualístico da paixão. E o nome já dicção de milhões. E o nome já diz tudo. Ele divide a paixão em duas categorias. A primeira é a paixão harmônica, harmoniosa. A gente precisa pensar nela como um barco. Se é uma atividade, você escolhe se dedicar a ela. Belejar, entendeu? Ela te dá energia, te faz sentir bem. Ela ocupa uma parte importante da sua vida, mas ela não toma conta de tudo. Você tá no controle do barco. Você navega em harmonia com as outras áreas da sua vida. E bom, a segunda é a paixão obsessiva. Agora a gente precisa pensar num carro descontrolado. Você não consegue dirigir ele. Ele tá descontrolado, ele tá indo pra frente, tá acelerando com tudo. Nesse caso, a atividade controla você, a sua autoestima, a sua identidade. Elas ficam amarradas, tão amarradas, àquilo que você se sente pressionado a continuar. O prazer virou uma obrigação. É aquela sensação de eu preciso fazer isso para me sentir bem, para me sentir alguém. E esse tipo de paixão muitas vezes leva ao esgotamento, à ansiedade e ao conflito com outras áreas da vida. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: você sente paixão por algo? Você provavelmente já amou alguma coisa. Amou não, se apaixonou por alguma coisa. E essa paixão, qual dos dois tipos ela se encaixa? A paixão harmoniosa ou a paixão obsessiva? Eu vou contar depois pra vocês um exemplo da minha vida. Vou contar mais pro final também pra vocês contextualizar. Eu também quero falar um pouco sobre mim, mas enfim, ok, né? Mas o que causa essa sensação tão intensa? A resposta está na química do nosso cérebro. Quando estamos engajados em algo que nos apaixona, o nosso cérebro libera um neurotransmissor poderoso chamado dopamina. Nossa, desculpa, gente. Vai ficar no vídeo esse espirro, que eu não sei editar ainda. Talvez eu tente, mas eu tô meio sem tempo. Enfim, muitos chamam a dopamina de molécula do prazer, mas cientificamente é mais correto chamá-la de molécula da motivação. Ela é liberada na antecipação de uma recompensa e é o que nos dá o impulso para buscar, criar e continuar. É o gás neurológico do nosso desejo. Estudos como os da antropóloga Ellen Fisher sobre o cérebro das pessoas apaixonadas mostram que essa atividade do sistema de recompensa é tão poderosa que se assemelha aos mecanismos
aos mecanismos de vício. Isso explica por que a paixão, especialmente a obsessiva, pode parecer algo que a gente simplesmente não consegue largar. Você já se pegou amando? Eu não sei, eu também posso fazer um vídeo sobre isso, tipo, a diferença entre se apaixonar e a diferença entre amar. A gente associa muito a isso, eu já associei bastante isso. E hoje eu venho tentando estudar isso, porque eu vejo que tem uma grande diferença. Eu já passei pelos dois, eu já amei, eu já me apaixonei. Mas enfim, onde que eu tava? Você já sentiu que você tava tão apaixonado por uma pessoa e às vezes você tá com ela, você tá tão apaixonado com ela que você quer satisfazer todas as vontades dela, quer fazer tudo por ela, quer se deixar de lado por ela, quer dar tudo que você tem pra pessoa? Você já se sentiu assim? Comenta aqui embaixo. Mas, cara, eu já me senti assim. Eu já fui muito apaixonado por uma pessoa, a ponto de parecer que eu tava viciado nela. Até recentemente eu tava namorando e nosso relacionamento acabou. Não foi da melhor forma possível, não houve traição e tal, mas a nossa relação tava bem desgastada e tal. Mas o foco e eu me senti por um bom tempo viciado nessa pessoa, mesmo depois de ter acabado. Eu queria muito estar com ela, eu queria muito falar com ela, viver os momentos que a gente viveu juntos. E, bom, era um vício. Basicamente, é como se eu tivesse viciado em alguma droga. Mas, bom, a meta, acho que a meta de todo mundo é cultivar a paixão harmoniosa. Mas como que a gente pode fazer isso? Para tudo ter uma resposta. A ciência também nos dá duas ferramentas práticas para isso. A primeira é buscar o estado do fluxo, ou flow. Esse conceito foi criado pelo psicólogo Mihaly. Flow é aquele estado de imersão total numa atividade. Você fica tão focado que perde a noção de tempo, da fome, de si mesmo. É quando o desafio da tarefa está em perfeito equilíbrio com a sua habilidade. Encontrar as atividades que te colocam em flow é o caminho mais rápido para identificar e nutrir uma paixão harmoniosa. E a segunda ferramenta é o grit, popularizado pela psicóloga Angela Duckworth. Grit é a mistura de paixão com perseverança para atingir metas de longo prazo. Não é uma intensidade explosiva, mas uma resistência consistente. É o que te faz continuar mesmo quando a motivação inicial diminui. O grit está diretamente ligado à paixão harmoniosa, porque ele depende de um interesse profundo e, acima de tudo, duradouro, não de uma obsessão que queima rápido. Entende? E, cara, você já sentiu também, eu falo você, mas pode ser você a única pessoa que tá vendo esse vídeo, ou vocês, as pessoas que estão me acompanhando, começaram a me acompanhar, caiu de paraquedas. Eu não sou, ainda falta muito ainda pra eu ser um youtuber. Eu também não tô fazendo isso por reconhecimento. Seria bom dinheiro, reconhecimento, mas eu tô fazendo isso pra mim, é um projeto pra mim. Eu quero ver isso daqui a um tempo e falar, cara, eu iniciei esse projeto. Mas enfim, voltando ao tópico. Vocês já sentiram uma paixão muito forte por alguém? Um desejo muito forte de encontrar alguém? E quando essa pessoa encontra, quando ela se alinha minimamente com seus objetivos, você tende a se apegar a isso, entendeu? De uma forma como você não quer soltar. Você quer, você quer, até não querer mais.
Até você pensar, nem é tudo isso. Eu acho que eu consigo coisa melhor. Eu acho que eu devo focar em outras coisas agora. Você inventa desculpas pra si mesmo pra parar de se apaixonar. Do nada. Isso, na minha opinião, ao meu ver, está relacionado intimamente a uma carência. Provavelmente, quando você não tá de bem consigo mesmo, você não tá atrás dos seus objetivos, está botando no pedestal uma relação amorosa com outra pessoa. E você fica tão desesperado, você fica cego por isso e você não enxerga mais nada. Sabe como é? É assim que eu penso. Mas bom, voltando pro tópico da ciência, a paixão não é uma coisa só. Ela pode ser harmoniosa, saudável ou objetiva, que é prejudicial. Ela é movida também pela dopamina no nosso cérebro, o que explica a força motivacional por trás disso, por trás de estar apaixonado, de sentir a paixão. E a gente também pode cultivá-la ativamente buscando o estado de flow e o desenvolvimento, e desenvolvendo o grit. No final das contas, a paixão não é algo que você encontra debaixo de uma pedra, dentro da sua gaveta, da sua cômoda. É algo que você constrói, entende, direciona. Então eu te deixo com uma pergunta para refletir. As coisas pelas quais você é apaixonado hoje, elas estão te dando energia e controle? Ou estão drenando você e te controlando? Pensa nisso. Mais uma vez, voltando para um relato, antes do finalzinho do vídeo. Eu ainda tô aprendendo a gravar, então me perdoe. Mais uma vez eu falei isso. Eu tava num relacionamento há mais ou menos alguns meses atrás. Também é uma coisa que me fez criar esse canal. Para entender meus sentimentos. Também desenvolver algumas áreas na minha vida. Me entender um pouco mais. Mesmo que ninguém vá ver no futuro. Além de mim mesmo. Mas enfim, eu tava com uma pessoa há uns meses atrás. A gente passou um relacionamento de um ano e alguns meses. Poucos meses. Um ano e pouquinho. E cara, eu me apaixonei loucamente por essa pessoa. E por incrível que pareça, eu falei com ela umas 2 vezes na vida. Eu cumprimentei ela, a gente era da mesma faculdade, a gente estudava junto. Não na mesma sala, mas a gente estudava junto, mesmo curso. E, cara, eu não conhecia essa pessoa antes, tipo, eu não sabia quem ela era. Só de vista, só de coisas que falaram. Mas, bom, eu, como todo cara, quer ficar com uma moça, quer conhecer uma mulher, quer se relacionar. E, bom, às vezes não dá muito certo. Hoje eu vejo que eu preciso conhecer a pessoa. Eu preciso dialogar com ela, eu preciso ver. Por mais que seja chato, por mais que as pessoas hoje... vamos, né? Vamos ficar direto, não vamos mais falar. Isso me lembrou uma coisa, mas depois eu falo com vocês. Talvez outro vídeo. E cara, eu vivi esse vício da paixão nos primeiros meses. Era muito apaixonado. E eu via essa pessoa, eu colocava ela no pedestal, eu via essa pessoa como a perfeição em forma de mulher. Só que aí começaram a ver coisas que eu não gostava, que eu parava pra pensar e falava, não tá alinhado com o meu objetivo.
E eu não tô falando que eu mudei muito, que eu sou o homem mais maduro do planeta, mas eu sei que eu fui maturo, entendeu? Teve coisas que eu poderia ter lidado melhor, poderia ter conversado melhor, ou poderia só nem ter começado a namorar, mas eu não me arrependo. E, cara, não era uma paixão harmoniosa, era uma paixão prejudicial, porque eu investia tempo nessa pessoa, eu investia. Não é um tempo vago, era um tempo de tipo assim, eu podia estar trabalhando, eu trabalhava. Na época eu tinha um trabalho flexível, mas eu podia ter trabalhado mais, eu podia ter conquistado coisas mais rápido trabalhando mais, eu podia ter estudado mais, ter ido melhor na faculdade. Eu reprovei em algumas matérias, algumas não, uma matéria, mas eu peguei recuperação. Eu não tô falando que a culpa é dela, a culpa é minha e sua, provavelmente, se você tá passando pelo mesmo tipo de situação. Mas vamos lá. Ainda tem tempo. Você ainda pode procurar um meio de evitar uma paixão prejudicial para você. Você pode tentar, como eu disse, como a ciência mesmo diz, procurar estar no estado de flow ou no próprio grid, desenvolver o seu grid. Não ser movido pela dopamina, meu filho, porque a dopamina nada mais é do que uma molécula. A porra de uma molécula que te motiva. E se você vive pela motivação e não pela disciplina, eu acho muito difícil as coisas darem certo. Eu não sou um puta do empresário, eu não sou um cara fodástico, mas eu acho que mudando um pouco essa mentalidade para que eu tô construindo hoje, muita coisa deu certo, começou a dar certo. E eu tenho certeza que para vocês também vai ser assim. Se vocês aplicarem. E é isso. Bom, eu deixo esse questionamento aí final para vocês. Para vocês analisarem as relações de vocês. E é isso. Um abraço. Até a próxima. Se gostou, se inscreve, deixa um like no vídeo. Eu não gosto de ser mendigo, mas ajuda e eu tô crescendo agora. Crescendo não, tentando crescer, tentando sair do 0 pro 1. Então é isso, galera. Valeu, forte abraço e até o próximo.